Linda. Ai, gente. Bom, eu vou esperar só mais uns minutinhos para ver se alguma das meninas aí entram, para a gente poder estar iniciando com a nossa oração. Confesso que eu tive que desacelerar aqui um pouquinho, porque realmente quando a gente se propõe a ser usada por Deus, né, aí a gente sabe que sempre vem desafios, né, para a gente poder cumprir o propósito, né, cumprir aquilo que Deus nos chamou para poder fazer, para ser. Então tem momentos que a gente precisa, né, dar aquela respirada e falar assim, ai, Senhor, dá um alívio aqui, deixa eu desacelerar, para a gente poder realmente viver o presente, né, que é o que a gente tem aprendido, a viver o presente, viver esse momento. E não é fácil, não é fácil, mas a gente consegue. Com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Deus, a gente consegue. Louvado seja Ele por nossas vidas, nos ajudar naquilo que a gente precisa. Ai, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que Tu és, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é poderoso. Aleluia. Aleluia. Vamos iniciar a nossa oração. Vamos, Vanessa, fechar os nossos olhos agora, esse momento, para a gente poder estar tendo essa conexão com o nosso Pai. A gente possa respirar, soltar e deixar que a presença dele flua em nossas vidas. Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Paizinho. Obrigada por mais esse momento, Senhor, no tempo de mesa, Senhor, que teremos agora. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada pela tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos sustentar até aqui, porque sabemos que nós não somos nada, nada sem Ti. Nada podemos fazer, nada podemos, Senhor, ter, ser, Pai, se não fosse o Senhor em nossas vidas, Pai. Tudo que somos, tudo que temos, Senhor, é para Ti, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, neste momento, Pai, por podermos ter a oportunidade, o privilégio, Senhor, de estarmos na Tua presença, Pai. Senhor, vai nos limpando, vai nos purificando, Pai, de tudo que não provém de Ti, Pai, para que possamos estar, Senhor, preparadas para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas, Senhor, neste momento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para podermos ter a sensibilidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ter o nosso coração, Senhor, alinhado ao Teu, Pai. Para que assim, Senhor, possamos ter, Pai, ó Deus, o entendimento, Pai, da Tua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, Senhor, em nossas vidas, Pai. Obrigada, Jesus, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigada pela nossa saúde, Pai. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, de pé, Senhor.
prontos, Senhor Jesus, para poder, Senhor, cumprir com o nosso propósito, Pai. Aquele que o Senhor nos chamou, Senhor, da forma como que Tu queres, Senhor, que façamos, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar sabedoria do alto, nos dar entendimento, discernimento, Pai. Da Tua palavra, Senhor, que alimenta o nosso espírito, Senhor, a todo instante, Pai. Conecta, Senhor, agora ao Teu Espírito, Senhor, para que possamos receber, Pai, daquilo que o Senhor tem para nos dar nessa hora. Toma, Senhor, nossas vidas, Senhor, a nossa família, o nosso lar, Senhor, a nossa casa, Pai, o nosso trabalho, tudo em Tuas mãos, Pai. E age, Senhor, em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meninas. Então, quero compartilhar aqui uma palavra que, na verdade, hoje foi da minha devocional, que está lá em Jeremias. Em Jeremias 17, no versículo 14, que diz assim: Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. A gente tem recebido muito essa palavra, né, no nosso tempo de mesa, onde a gente profere realmente a palavra, no sentido da gente tomar posse, né, daquilo que Deus já nos deu, que foi dar Jesus lá na cruz para poder nos salvar. E quando ele deu Jesus, a vida de Jesus para nos salvar, lá ele também disse que todas as nossas dores, né, todo o nosso sofrimento, tudo aquilo que a gente, né, adquire, né, no nosso corpo, né, que a gente já ia ter como a cura com Jesus sendo crucificado. E muitas das vezes a gente acaba vivendo aqui na Terra de forma que a gente não toma posse da verdade que Deus já nos deu através da palavra dele, ou seja, lá em Jeremias, né, a gente é lá no Antigo Testamento, né, Jesus ainda nem tinha vindo, né, para poder realmente tá sendo crucificado e tá cumprindo o propósito dele, mas lá em Jeremias, né, Deus já falava ali, através da vida de Jeremias, aonde ele tomou posse, e ele falou, Jesus, cura-me, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo. Então, por que que muitas das vezes a gente acaba, às vezes, duvidando, né? Questionando. Surgem situações, né? Meios aonde acaba o nosso corpo, né? Ele reagindo, né? A alguns sintomas, e muitas das vezes a gente toma posse da doença. A gente fala assim, minha dor de cabeça, minha dor nas pernas, minha dor na coluna, minha dor não sei aonde, minha dor, a gente toma posse da dor, ao invés da gente tomar posse da cura. E aí é onde a gente realmente vê que falhamos nesse sentido, porque a gente acaba atraindo a dor, a doença, tomando posse dela, verbalizando. E realmente o Senhor me trouxe essa reflexão, porque, de fato, quando a gente toma posse da cura, daquilo que Deus já nos deu, é onde a gente realmente coloca a nossa fé em ação. Porque a gente pode ter diagnósticos, a gente pode ter, né, de repente, um médico, né, desenganando, falando algo assim, olha, aqui já foi, aqui eu não tenho mais nada para fazer, que eu já pude fazer, eu já fiz. E aí fala, ó, decreto. E aí é onde a pessoa fala assim, pronto, acabou, é o fim. Toma posse daquele decreto, daquela palavra, ao invés de pegar e falar assim, peraí, eu creio em um Deus, ele o quê? Ele pode todas as coisas. Ele já me curou, ele já me salvou. Então, para que eu vou tomar posse disso? Por que eu não pego e verbalizo? Ó, o médico falou isso, mas eu tomo posse é o quê? Da cura. É da libertação, é da transformação, é daquilo que Deus já me deu. Aí é onde a gente combate justamente aquela palavra que foi proferida para nós,
com o quê? Com aquilo que Deus já nos deu, que é a palavra viva, que é onde ele já nos curou, já nos salvou, já nos libertou, já nos transformou. A gente só precisa realmente tomar posse de tudo isso. E muitas das vezes a gente, né, eu digo a gente porque eu mesma, sabe? Acabo dando ouvidos, né, para aquilo que eu ouço, né, que é negativo, que é ruim, ao invés de eu dar ouvidos à palavra que eu já tenho como o meu estilo de vida, como eu tenho como um alimento. Então é onde a gente precisa realmente parar e falar assim, poxa, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo comigo? De ficar me permitindo atrair coisas que aquilo que Deus não me deu. Deus não me deu doença, Deus não me deu dor, Deus não me deu sofrimento. Então, para que eu vou ficar tomando posse disso? Por que eu não declaro o tempo todo? Ó, surgiu a dor de cabeça? Dor de cabeça, você não me pertence. Você não tem legalidade sobre a minha mente, sobre a minha cabeça. Então, você vai sair em nome de Jesus. E a gente ter o poder realmente que Deus já nos deu, da palavra, de você dar ordem para poder sair em nome de Jesus. Que não é assim que Deus nos ensina na palavra dele? Que nós temos essa autoridade no nome de Jesus para expulsar, para poder curar, para libertar, para transformar? Então, por que a gente não usa isso? Porque muitas das vezes a gente o quê? Fica incrédula, porque a gente às vezes não vê no nossos olhos, na nossa visão, a gente só vê, tem a visão carnal, não tem a visão espiritual, porque a gente acaba não vendo no nosso tempo, porque a gente quer as coisas o quê? Fala assim, o tempo que a gente está vivendo hoje, né, nossa geração é o quê? Fast food, é pra já, pedi e chegou. E aí, muitas das vezes, a gente quer dessa forma, né? Que Deus haja assim, instantaneamente, como a gente quer. E muitas das vezes a gente sabe que não é dessa forma. Muitas das vezes Deus quer o quê? Tratar, quer nos mostrar algo, quer nos ensinar. Mas a gente precisa sim crer. Porque na palavra dele fala, agindo Deus, quem impedirá? Se eu creio no agir do Senhor na nossa vida, na minha vida, então não tenho porquê eu pegar e ficar o quê? Duvidando. Pode não ser naquele momento a qual eu estou ali já fazendo, falando, mas eu crendo, tomando posse, pronto. É só eu saber o quê? Descansar. Que é onde também a gente falha. O descanso, a espera. A gente muitas das vezes não sabe lidar com a espera, não sabe lidar com o descanso. Porque a nossa vida agitada, no corre-corre, a nossa tendência é o que? Querer tudo para agora, já, rápido. E muitas das vezes não é assim que acontece. Aí é onde a gente acaba esmurecendo, a gente acaba realmente questionando, duvidando, aí tendo a incredulidade tomando conta, né, da nossa vida. Então, que possamos hoje, né, estar refletindo, né, nisso, naquilo que realmente assim Deus tem para nossa vida, aquilo que Ele já decretou como saúde plena, como perfeição, com tudo aquilo que realmente Ele já nos deu. Porque se a gente for parar para pensar, quando o Senhor fala lá na palavra dele que Ele nos formou desde a fundação do mundo, então Ele já nos formou da forma como Ele nos criou ali. Criei a Márcia, criei a Vanessa, criei a Thaís, criei a Pamela, criei a Rafaela, ali, ó, foi criada. Aí deu forma, o quê? No corpo, lá no ventre da nossa mãe, a gente foi ali sendo gerado, e aí havia o quê? Um propósito na nossa vida, por isso que estamos aqui. Porque se não existisse um propósito, a gente não estaria aqui. A gente não teria vindo para essa terra. A gente ainda estaria lá no céu, que é onde eu creio, né? Nós não somos cidadãos do céu,
Então, a gente veio de lá para poder passar por aqui e voltar para lá, que é onde a gente vai viver a nossa eternidade com o nosso Pai. Mas esse período que a gente está aqui na Terra, o que nós temos feito para poder realmente se cumprir a palavra de Deus, o propósito de Deus em nossa vida? Será que de fato nós estamos tomando posse dessa verdade? Ou a gente está questionando, duvidando? Então, são coisas que a gente precisa realmente parar para poder refletir e realmente saber que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos, que pensamos, que sonhamos e que esperamos. E isso inclui a cura, a libertação, a salvação, a transformação, tudo. Ele já nos deu. A gente só precisa só o quê? Tomar posse. E todos os dias. Porque, na verdade, quando a gente acorda, né, que a gente abre os nossos olhos, respira, é o quê? É uma nova oportunidade, é um dia que Deus está nos concedendo para a gente poder viver. É para se cumprir aquele propósito que Ele já nos deu. E muitas das vezes a gente acaba se distraindo, acaba, né, virando para um lado, virando para o outro, e às vezes não dando sentido para aquilo que realmente, né, Deus já fez ali. Ele já preparou tudo, aquele dia. E a gente só precisa o quê? É ter o discernimento, a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para a gente poder saber o que eu vou fazer hoje. Que Deus já preparou que eu preciso realmente colocar em prática. Hoje, por exemplo, quando a Cris, né, me fez o convite, antes de eu ouvir o áudio dela, na hora que eu já vi lá aparecendo, eu falei, epa, é hoje que o Senhor quer me usar aqui para poder compartilhar alguma coisa que Ele vai trazer para nós. E aí é onde eu falo, não, peraí, eu não falo para o Senhor, eis-me aqui, então eu não posso ficar dando desculpa e nem contando historinha. É eu tomar posse e falar assim, sim, eu vou, e deixar Deus usar. Às vezes a gente não se sente capacitado, preparado, às vezes fala assim, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? A gente tem que estar, é como se fosse um soldado. A gente não, eu me considero uma soldada lá do exército de Deus. Então, se eu sou uma soldada de Cristo, então eu tenho que estar o quê? Preparada para poder o Senhor agir através da minha vida naquilo que Ele realmente tem para poder fazer. E pronto. E aí vai deixando fluir, vai deixando Deus fazer aquilo que Ele tem para fazer através de nós e em nós. Então, que possamos, né, nessa manhã, nesse dia, né, nessa tarde, nessa noite, né, em tudo que a gente possa, né, estar vivendo, realmente tomando posse da verdade de Deus na nossa vida, da cura, da transformação, da libertação, da salvação, de tudo aquilo que Ele realmente já nos deu. E que possamos transbordar isso na vida daqueles que nos cercam, porque eu creio também, né, que na medida que a gente vai conseguindo absorver, né, se encher daquilo que Deus tem na nossa vida, a gente consegue transbordar na vida daqueles que nos cercam, da vida daqueles que precisam. Às vezes nem precisa ser uma pessoa que está ali ao nosso lado, assim, no dia a dia, mas às vezes é uma pessoa que passa por você, às vezes é na fila de um mercado, um banco, sei lá, em qualquer lugar. É onde você vai dar um sorriso, às vezes você vai dar ali um bom dia, uma boa tarde, e aquilo ali já vai soar já de uma forma onde a pessoa, né, já se sinta amado. Porque muitas das vezes, gente, tem pessoas que elas se fecham tanto que às vezes elas têm até dificuldade de dar um bom dia, uma boa tarde. E quando elas recebem, aquilo ali parece que, né, é algo até estranho. Mas é um meio que nós temos de sermos usadas por Deus. Então, que possamos realmente estar se enchendo cada vez mais, mas também transbordando cada vez mais. Que a gente não apenas só se encha, mas que a gente transborde, que a gente possa realmente fazer aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. E eu creio que
Assim, todos os dias, a gente vai conseguir fazer 1%. Eu sempre estou falando isso, sabe, que é 1% a cada dia. Às vezes a gente se cobra tanto, né, de querer fazer tudo em todo o tempo, e às vezes não é necessário. É apenas 1%. Se a gente conseguir fazer apenas 1% daquilo que a gente se propõe a fazer, as coisas já vão fluindo. E o Senhor já vai assim, sabe? Calma, filha, calma, tô aqui. Não precisa você se cobrar, não precisa você achar que você vai dar conta de tudo. E às vezes não vai dar, e tudo bem. E é isso, meus amores. Essa palavra assim que eu senti desejo no coração de poder compartilhar hoje com vocês. Eu creio que o Senhor tem feito assim grandes coisas nas nossas vidas através do tempo de mesa, né? Porque cada um assim tem contribuído assim de forma tão maravilhosa, né? A gente tem aprendido tanto e isso tem me fortalecido. Eu particularmente assim tenho sido assim transformada, tenho conseguido realmente acessar algumas coisas que eu antes, na minha caminhada com Cristo, não tinha ainda. E eu louvo a Deus, né, por esse tempo de mesa, pelas amigas que Deus me apresentou, que algumas, né, estão de longe, mas algumas de perto. E assim ele tem feito, né, através das nossas vidas, essa comunhão, né, que a gente está tendo aqui para crescimento, para fortalecimento. E obrigada, realmente, por vocês estarem aí me ouvindo, né, nesse momento, e que possamos agora, né, tá fazendo a nossa oração final para que depois, né, quem quiser e puder compartilhar algo, né, como a gente, né, deixa aqui livre para uma pessoa tá falando algo também daquilo que Deus colocou em seu coração nesse dia, aí vai poder também, né, ficar à vontade. Então vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus. Paizinho, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez, Senhor, nós podermos, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por a cada dia o Senhor está nos transformando, nos libertando, Senhor, nos curando, Senhor. E tirando tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, de dentro de nós, para que verdadeiramente, Senhor, nós sejamos como o Senhor já nos fez, Pai. Obrigada, Senhor, por a cada momento, Senhor, através do teu Espírito Santo, o Senhor falar conosco, nos ensinar, nos moldar, Pai, como um vaso em tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de sermos tuas filhas, de sermos amadas por ti, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, a cada dia. Obrigada por esse tempo de mesa, Senhor, onde podemos compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas. Obrigada por cada mulher aqui, Senhor, por cada família representada. Que o Senhor continue, Senhor, agindo, Senhor, na vida de cada uma, Senhor, e através da vida de cada uma, Senhor, para que verdadeiramente, Senhor, possamos cumprir com o nosso propósito aqui na terra, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida da Cris, Senhor, que tem se colocado, Senhor, como uma liderança em nossas vidas, Senhor, através aqui do tempo de mesa, Senhor, e nós temos aprendido tanto, Senhor, com ela, com a vida dela, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, capacitando ela, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo, renovando, Senhor, a fé dela, e tudo aquilo, Senhor, que está no desejo, Senhor, do coração dela, o Senhor possa satisfazer, assim como no nosso também, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesta hora, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pronto, meninas, quem tiver que sair, ou quem quiser e puder, né, compartilhar algo, esteja à vontade. Esse é o momento, né, de não só eu falar, né, e vocês ouvirem, mas eu também poder ouvi-las. E assim a gente, né, ter a finalização do nosso tempo de mesa.
Gente, aqui eu não estou conseguindo visualizar, mas alguém levantou aí a mão. Se tiver levantado, vocês só abrir o microfone para falar. Não? Acho que não, né? Cunhada? Quer compartilhar algo para a gente finalizar? Eu queria só agradecer você pela disponibilidade, até coloquei no chat agora. Não estou te ouvindo. Peraí, deixa eu aumentar meu áudio aqui. Melhorou? Tá me ouvindo agora? Tá bem baixinho, não sei se é só para mim. Para mim também tá baixo. Não sei o que está acontecendo. Não, mas é só agradecer você mesmo pela disponibilidade, por ter trazido uma palavra hoje para a gente. Amém. Pronto, então eu ouvi. Márcia? Eu liguei meu áudio. Eu também só quero agradecer. Agradecer a Deus por tanta coisa de eu estar aprendendo aqui com vocês. De eu me impor que eu quero estar presente todo dia aqui, sabe? Então, isso é acordar de manhã e chamar a Kelly, fazer aquela ginástica maravilhosa, que eu emagreci 2 quilos. É estar limpando a minha alma, com novos alimentos, com novas coisas, porque antes a minha vida era tão agitada, que acabava comendo coisas assim, tudo muito rápido. Agora eu faço as coisas tudo mais com calma e eu faço muitas delícias aqui na minha casa, eu faço pastel, eu faço X, eu faço tortas maravilhosas, sabe? Então, assim, eu só tenho a agradecer por eu ter me posicionado e me sentir capaz que eu ganhei a minha cura, eu ganhei a minha cura, né? Então, assim, é só fortalecimento e agradecer a Deus, nossa, por ter Ele na minha vida, assim, tanto que eu repudiei não querer entrar nesse tempo de mesa, não querer conhecer as mulheres, mas a visita do esposo da Rafaela aqui dentro da minha casa foi um trabalhar muito grande, isso foi de Deus. Depois veio Lucas, depois veio outros que ficaram aqui na minha casa, recebi maravilhosa, como eu já comentei com vocês. Isso tudo foi um trabalhar de Deus. Isso que ele nem trouxe as esposas, ele trouxe os esposos. Mas eu entendi que foi um trabalhar comigo. Hoje eu entendo que foi um trabalhar comigo. Porque em outros tempos eu ia brigar com meu marido. Eu ia brigar com o Sandro. Eu dizia, mas como que eu vou hospedar uma pessoa que eu nem conheço na minha casa, que eu nunca vi, que vai participar do meu ambiente, da minha casa, se eu nem conheço? Fosse aquela Márcia lá de trás, aquela Márcia lá, eu não ia entender nada. Eu não ia entender. Quando ele falou para mim, eu disse, sim, amor, tá? Nossa casa tá aberta para quantos dias for, para quanto tempo for. Eu fui lá, eu arrumei o melhor quarto. Eu creio que eu tratei muito bem eles, mas tratei de coração, porque eu penso assim, gurias, quem serve a Deus tem que fazer diferença. Eu quero fazer a diferença para honrar o nome do Senhor. Márcia, quem está fazendo isso contigo? O meu Pai maravilhoso, o meu Deus, o meu melhor amigo, o meu Pai, meu amigo, meu refúgio. Sabe? Tu poder passar essas coisas, é como a Rafa falou, às vezes tu olha para umas pessoas, tu cumprimenta, as pessoas nem te cumprimentam. Elas mal te cumprimentam e às vezes nem te cumprimentam, ficam naquele silêncio.
Então, o que aquela pessoa está passando, né, para nem te cumprimentar? Porque um bom dia, uma boa tarde, nossa, tu tá revivendo, Deus te deu mais um dia de vida, Deus te deu mais um dia de fôlego, mais um dia teu coração batendo, né? Então, isso a Márcia lá não fazia. Hoje eu faço tudo isso, eu acordo, eu respiro, eu vou para minha ginástica, se eu tenho alguma encomenda, eu tô fazendo o meu horário, eu tô conseguindo me achar. Eu não me achava. Eu tô conseguindo me achar, sabe? E creio que logo, logo já não vou mais ter os médicos, já nem tenho mais esses médicos para ir, logo, logo não vou precisar mais. Logo, logo já vou estar fazendo um acordo ali no meu trabalho, logo, logo também a minha aposentadoria vai vir, nossa, vai só fluir coisas boas, eu quero coisas boas. Esse ano, mais credo, não quero sair daquela minha piscina, mas quero desfrutar daquela minha piscina dia e noite com meu filho, porque eu nunca sonhei em ter uma piscina, eu nunca sonhei em ter uma piscina, né? Na minha cabeça eu pensava, nunca vou ter uma piscina de chão, uma piscina de casa. Hoje eu tenho e eu não desfrutava. Eu moro há 10 anos aqui, há quase 10 anos, 8, falta 2 anos a gente termina de pagar a casa. Eu nunca desfrutei daquela piscina ali como é para ser desfrutada, sabe? Um calorão, eu aqui dentro de casa tendo uma piscina maravilhosa. Eu tenho um pátio lindo, maravilhoso, cheio de árvores, eu tenho umas cadeiras ali atrás. Nada disso a Márcia lá de trás, hoje já não, eu quero desfrutar de tudo isso que Deus me deu. Porque quando eu entrei dentro dessa casa, quando eu entrei aqui, falar mais rapidinho para não prolongar muito, quando eu entrei aqui, Deus já sabia que essa casa ia ser minha. Mas eu entrei aqui para trabalhar, eu entrei para ser doméstica nela. E teve 17 faxineiras aqui, 17 domésticas, eles fizeram teste com 17 mulheres. Eu fui a 18. Eu fui a premiada, eu fui a melhor para eles, eu ganhei. Mas eu fiz porque, não para me gloriar porque na época eu conhecia, né, já Jesus, eu fiz porque eu amo faxinar, guria. Vocês me largar na casa de vocês, quando vocês chegar, vocês, meu Deus, a minha casa? Eu amo limpar geladeira, eu amo limpar banheiro, eu amo limpar tudo. Às vezes tem gente, meu Deus, como é que gosta de... Eu amo esfregar, eu adoro fazer essas coisas. É da minha índole, é da minha personalidade. Eu adoro fazer essas coisas, sabe? O que eu não gosto muito é de dobrar roupa. Dobrar roupa eu não gosto muito. Eu não gosto. Mas tudo bem, eu dobro. Então, assim, eu só tenho a agradecer por vocês, pela Rafa, pela visita do esposo dela, logo vai ser a visita dela aqui, sabe? Por tudo isso, sabe? Eu nem conheço muitas aí, mas só de olhar assim na tela eu já tenho um carinho imenso por cada uma. Que Deus venha permanecer na vida de cada uma, vamos permanecer com o Senhor, vamos buscar mais mulheres para botar nesse tempo de mesas, vamos trabalhar mais, que é isso, porque Deus está se preparando para nos buscarmos, para nós morar no reino do céu. Então, era isso que eu queria agradecer. Eu só tenho a agradecer, porque eu sou rica, porque eu tenho meu pai amado na minha vida. Beijo, 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 gurias. Amém, amém, Márcia. Nossa, aí a Ô, gente fica linda, muito Márcia! feliz. Glória a Deus. A gente fica Linda. muito feliz de poder te ouvir, de realmente ver, né, o quanto que você está aí florescendo. E assim, eu louvo a Deus, né, por você ter recebido meu marido aí na sua casa, que de fato, como você falou, a gente precisa realmente ter Deus, assim, né, nesse sentido assim de ter essa consciência que aqui, né, o nosso lar, ele é do Pai. A gente, né, é como se fosse assim, ó, eu falo assim, ó, eu gosto muito também de receber as pessoas na minha casa, né, minha cunhada tá aí, para poder confirmar, assim, que eu prezo muito, assim, questão de estar reunindo família, de estar recebendo amigos, sabe, eu gosto, eu até me identifico muito com você, Márcia, porque eu tenho prazer, sabe, de ter, assim, as pessoas, eu gosto,
sabe? E quando a gente recebe, né, alguém assim na nossa casa, onde a gente já tem aquele discernimento, olha, o Senhor está trazendo ali aquela pessoa para o meu lar. Uma vez eu ouvi falar que a gente deve valorizar, né, vamos dizer assim, aquela pessoa como se fosse a arca de Deus dentro do nosso lar, porque se Deus está trazendo aquela pessoa, eu digo pessoa que realmente a gente já tem o discernimento que é algo que vai trazer da parte de Deus para a nossa vida, porque a gente também tem que ter cuidado, né, da gente ser assim, de querer, né, abrir a porta da nossa casa e a gente acabar, às vezes, permitindo entradas de pessoas que não convém, vamos dizer assim, né? A gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado, para a gente não permitir, né, pessoas que a gente sabe que não seria, assim, o ideal, né, trazer para dentro da nossa intimidade, para dentro do nosso lar. Então, a gente precisa realmente ter essa sabedoria. Mas o fato da gente, né, se permitir abrir o nosso lar para receber alguém, né, que às vezes a gente não conhece, né, como a Márcia falou, não conhecia o Tiago, mas teve ali aquele discernimento, né, de pegar e aceitar, e ali Deus, né, fez algo através da vida do Tiago, do meu marido, né, para a vida dela, né, para o lar dela, é muito, assim, maravilhoso, e eu louvo a Deus por isso, porque eu creio que é dessa forma que cada uma de nós devemos agir, né, na medida que a gente tem oportunidade de estar na casa de qualquer uma pessoa, a gente possa realmente levar Jesus, né, para aquele lar, que a gente possa ser usada pelo Espírito Santo para aquele lar que a gente tiver que ir, ou quando a gente tiver também que receber, né, ter o discernimento. E é isso, gente. Olha, é muito bom, né? A gente poder ter esses momentos, né, de estar compartilhando. E eu espero realmente ter a oportunidade de conhecer cada uma de vocês pessoalmente logo em breve, né, Márcia? Se Deus permitir aí, logo em breve, né? Estarei aí marcando para poder fazer uma visita. E vai ser bênção. E é isso. A gente precisa estar aí conectadas o tempo todo e sabendo que aqui mesmo a gente tendo esse tempo de mesa, aqui nesse momento, mas se porventura, durante o dia, alguma coisa, eu acredito que a gente tem essa liberdade, né, de poder compartilhar, se de repente a gente precisar de alguma coisa, de precisar de uma palavra, de uma oração, a gente está aqui para isso, é para essa troca, essa conexão, então que possamos realmente estar assim disponível uma para as outras, né, porque aqui nós somos amigas de Jesus. Então, deixo aqui o meu abraço, né, meu agradecimento, e que possamos aí ter uma tarde maravilhosa na presença do nosso Pai, viu? Que Deus possa abençoar muito, quer dizer, Ele já abençoou, então que a gente possa tomar posse das bênçãos dele na nossa vida, e que assim a gente possa amanhã estar juntas novamente. Gratidão, Rafa. Obrigada. Amém. Beijos. Beijos. Uma boa tarde. Tchau. Ô, Rafa, depois põe a palavra lá. Eu cheguei atrasada, tá? Por favor. Olha, vou colocar assim. Amém. Obrigada. Tchau. Oi.